Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 4 de abril. Você está na TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Plenário aprova projeto que concede aposentadoria especial a pessoas com deficiência. Senador Demóstenes Torres pede desfiliação do DEM. Eleição para a presidência do Conselho de Ética do Senado está marcada para a semana que vem. E Comissão de Constituição e Justiça deve discutir esta manhã a reforma administrativa da Casa. Agora, no Senado em Dia. O plenário aprovou ontem várias matérias. Uma delas é o projeto de lei complementar que concede aposentadoria especial aos portadores de deficiência. A aprovação foi unânime. O direito à aposentadoria especial foi instituído pela Emenda Constitucional 47 de 2005, mas faltava ser regulamentado. O Brasil é um país que pode se orgulhar e o Congresso Nacional tem uma participação importante nisso, de nos últimos anos ter aperfeiçoado, ter avançado muito no sistema legal de proteção, de defesa das pessoas com deficiência. Conceder uma aposentadoria especial para aqueles, que é bom que se digam, não podem ser tratados com dó, com piedade, com pena. A palavra de ordem para o tratamento da pessoa com deficiência deve ser inclusão e cidadania. Pela proposta, as pessoas com deficiência que trabalham no regime geral da Previdência Social terão um tempo de contribuição diferenciada. Se a deficiência for leve, os homens contribuirão por 33 anos e as mulheres por 28. Quando for moderada, o tempo será de 29 anos para homens e de 24 para mulheres. E no caso de deficiência grave, os homens vão contribuir por 25 anos e as mulheres por 20. As pessoas com deficiência também podem optar por se aposentar por idade, os homens aos 60 e as mulheres aos 55. Mas nessa situação é preciso comprovar a contribuição mínima de 15 anos e igual período de existência da deficiência. O projeto ainda será votado na Câmara dos Deputados. O importante é que foi um acordo construído com o governo. Foram várias dezenas de reuniões envolvendo vários ministérios. Então o importante é que sai daqui com velocidade para a Câmara, já discutida com o presidente da Câmara, Marco Maia, para votar com urgência na Câmara dos Deputados para que a presidente possa sancionar. Outra proposta aprovada é a que proíbe a importação de produtos que não atendam aos critérios da regulamentação técnica do governo brasileiro. A matéria também volta à Câmara. A proposta corrige distorção que existe atualmente, pois permitimos a entrada de produtos importados no país sem que esses atendam às exigências de licenciamento e regras de conformidade que são impostas aos produtos fabricados no Brasil. O plenário aprovou ainda um projeto de resolução que prorroga por mais 180 dias o prazo para que a Bahia contrate operação de até 10 milhões de dólares com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esses recursos serão usados para financiar o Programa de Desenvolvimento Ambiental do Estado. Os senadores também aprovaram a indicação de Renata Stille para o cargo de embaixadora do Brasil na Jordânia. Por meio de uma carta, o senador Demóstenes Torres pediu ontem para sair do DEM. O parlamentar é investigado no Supremo Tribunal Federal por suspeita de ligação com Carlos Cachoeira, preso pela Polícia Federal, acusado de explorar jogo ilegal no estado de Goiás. A carta com o pedido de desfiliação foi trazida no final da manhã por um assessor do senador Demóstenes Torres e entregue ao presidente do DEM, senador Agripino Maia. O pedido chegou antes que fosse protocolada a abertura de processo ético dentro do partido contra ele. Na carta, Demóstenes diz que discorda da afirmação de que tenha se desviado do programa partidário, mas diante do pré-julgamento dos colegas do DEM, concluiu pela saída. O partido, evidentemente, durante muito tempo teve a convivência do senador Demóstenes, que teve um comportamento parlamentar que o Brasil todo reconheceu, mas as denúncias de que ele foi objeto obscureceram completamente o seu passado. Isso, claro, que decepcionou o partido. Com a desfiliação, o senador Demóstenes se livra do processo disciplinar dentro do partido. Mas no Conselho de Ética, senadores pressionam para que não seja adiada mais a decisão sobre a representação do PSOL contra ele. Um caso dessa natureza exige urgência.
exige resposta. Nós não podemos ficar retardando, empurrando uma questão como essa, em que toda a sociedade brasileira está esperando do Senado da República uma resposta. O Senado da República precisa tomar uma posição. O Senado da República é maior que a parte, o todo é maior que a parte. A situação é grave e o Senado precisa se manifestar. O PSOL solicitou ao Conselho de Ética a abertura de processo para verificar se o senador Demóstenes Torres quebrou o decoro parlamentar. Mas o pedido só deve ser analisado depois de escolhido o novo presidente do Conselho. O titular, João Alberto de Souza, se licenciou do Senado. A eleição está marcada para terça-feira que vem. Ontem, no plenário, o líder do bloco de apoio ao governo, que tem 5 partidos e 25 senadores, sugeriu um nome para presidir o colegiado. Nós queremos que todo o processo, que até então tem vazado, ele não sofra solução de continuidade, para que nós cheguemos ao extremo a avaliar e a apurar e a punir todos esses crimes cometidos. Nesse sentido, para dar a contribuição aqui dentro, como nós cobramos lá fora, o Partido dos Trabalhadores e o Bloco apresentam o nome do senador Wellington Dias, para que o partido PMDB, que é quem tem a prerrogativa da indicação da presidência no Conselho de Ética, para que o PMDB possa avaliar, assim como os outros partidos que compõem o Conselho de Ética. Nós vamos, no dia 10, eleger o presidente e o PMDB, com relação a nome para presidente, o PMDB vai consultar a bancada e os outros líderes partidários. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte votou pela rejeição da presença do secretário-geral da FIFA em audiência para debater a Lei Geral da Copa. A Comissão de Educação aprovou um requerimento para ouvir o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, em audiência conjunta com as comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos, que também analisam o projeto da Lei da Copa. A senadora Ana Amélia, relatora da proposta na CE, também pediu que seja reforçado o convite para que o presidente da FIFA, Joseph Blatter, venha ao Senado. A entidade havia comunicado que o seu secretário-geral, Jerome Volk, representaria a FIFA em audiência marcada para a próxima quarta-feira. Em fevereiro, Volk afirmou que o Brasil mereceria um chute no traseiro, por causa do atraso nos preparativos para a Copa de 2014. Que esta comissão e as demais comissões insistam na presença do presidente da FIFA, dada a relevância da matéria, mesmo sabendo que houve a indicação do seu executivo, mas nós preferimos, exatamente pelo alcance de um debate conjunto, que o cenário fica diferente para examinar o projeto de lei da Copa. Quando você convida o presidente da instituição, você não aceita que ele seja substituído pelo assessorista. Nós convidamos o Blatter e jamais estendemos o convite a alguém que não fosse o Blatter. O requerimento de audiência conjunta ainda precisa ser aprovado pelas comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, deve ser ouvido no Senado na próxima terça-feira. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. Audiência pública na Subcomissão da Água, ligada à Comissão de Meio Ambiente. Em debate, os resultados do 6º Fórum Mundial da Água, realizado no mês passado em Marselha, na França. Em seguida, haverá reunião da subcomissão para acompanhar a execução das obras da usina de Belo Monte. Na pauta, a votação do plano de trabalho do colegiado. Na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia, 2 projetos tratam de agrotóxicos. Um regulamenta desde a pesquisa e produção até a venda dos agrotóxicos. O outro determina a rastreabilidade deles para facilitar a fiscalização. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. A repórter Dinalva Ferreira está ao vivo no turno do tempo daqui do Senado e traz informações sobre a pauta da comissão. Bom dia, Dinalva. Bom dia, André. Eleições primárias para a escolha de candidatos a presidente da República pelos partidos. É o que prevê um dos projetos que estão na pauta de hoje da Comissão de Constituição e Justiça. A proposta do senador Álvaro Dias não obriga os partidos a adotar as primárias, mas cria regras para que os filiados possam participar do processo de escolha do candidato, de acordo com o texto inspirado no modelo americano, que tem parecer favorável do relator
relator senador Pedro Tax, os partidos poderão realizar campanhas eleitorais e debates entre os pré-candidatos no período estabelecido e com acompanhamento da Justiça Eleitoral. Está na pauta também o projeto de reforma administrativa do Senado e a proposta que uniformiza a cobrança de ICMS sobre importação pelos estados. André? Obrigado, Dinalva. Mais 3 comissões se reúnem na manhã desta quarta-feira. A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para debater a terceirização do trabalho no país. Na Comissão de Infraestrutura, o primeiro item na pauta é o projeto que cria o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, o CIPROM. E na Comissão de Educação, haverá audiência pública para discutir o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. O acordo entrou em vigor no início de 2009 e deve ser adotado obrigatoriamente até o fim deste ano. O PR anunciou ontem a formação de um bloco com o PTB. Juntos, o bloco soma 13 senadores. O PR rompeu com o governo há cerca de um mês. Segundo o líder, Blairo Maggi, a formação do bloco permite aos 2 partidos ganhar relatorias de projetos importantes e não significa, por enquanto, o retorno à base aliada. Eu conversei hoje com a presidente Dilma e recebi dela, então, um convite para a gente voltar a conversar, não significa negociar, a conversar, e nós, então, entendemos de que, como disse na última vez, o PR reclamava da forma como estava sendo tratado, e a partir de agora nós vamos, então, voltar a conversar com o governo. Não significa, e nem tivemos absolutamente nenhuma conversa sobre cargos, sobre qualquer tipo de posição. Nós construímos um bloco para atender as questões do Senado. E a partir dessa conversa, nós vamos voltar a conversar com o governo. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que regulamenta a atividade de motorista profissional, operador de trator e de empilhadeira. O texto prevê descanso semanal de 35 horas, repouso diário de 11 horas e intervalo mínimo para refeição de 1 hora. Há também regras sobre redução ou prorrogação da jornada de trabalho e normas específicas para transporte de carga e viagens de longa distância. A matéria vai agora à sanção presidencial. A comissão mista que analisa a medida provisória 562 voltou a se reunir ontem e marcou uma audiência pública para discutir a proposta. Deputados e senadores já apresentaram 74 emendas ao texto, que prevê investimentos na área de educação. A comissão mista aprovou o cronograma de trabalhos. O deputado Padre João apresenta o relatório no dia 17 de abril e a votação está marcada para o dia 19. No dia 10, os parlamentares realizam audiência pública com representantes do Ministério da Educação e entidades ligadas ao setor. A gente entende que os deputados e senadores já têm um espaço franqueado para dar a sua contribuição, mas a audiência pública ela dá essa abertura para a sociedade civil, sobretudo no caso dos conselhos, que já vem dando uma grande contribuição há décadas. A Constituição de 88 avançou nessa abertura para a sociedade civil e nós então queremos valorizar nessa audiência pública. A medida provisória detalha o plano de ações articuladas, que prevê apoio técnico e financeiro ao ensino básico. Serão 2 bilhões e 750 milhões de reais. A MP também determina que cursos à distância do Sistema Universidade Aberta recebam recursos do programa Dinheiro Direto na Escola. Permite ainda que o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica financie instituições comunitárias que atuam no ensino rural. No mérito, a oposição apoia a medida provisória, mas para o líder do PSDB, a proposta é inconstitucional. É inconstitucional porque diz respeito a uma matéria relevante, mas sem urgência, que ao contrário, até exigiria mais tempo para o debate. Portanto, adequado seria através de projeto de lei. Tanto é que essa medida provisória altera 3 leis existentes. É absolutamente inconstitucional. Em junho, o Brasil promove a Rio+20, conferência internacional que vai avaliar como caminhar nas questões ambientais e os compromissos firmados na Rio 92. O encontro, que acontece na capital fluminense, foi tema de uma audiência pública ontem na Comissão de Meio Ambiente.
Durante a audiência, os participantes falaram sobre um dos principais temas a serem debatidos na Rio+20, a economia verde. Que tipos de convergência nós poderemos construir internamente no Brasil e que possam mudar os paradigmas do nosso desenvolvimento. Esse é um momento ímpar que nós temos hoje de fazer os ajustes necessários, de trazer o problema da sustentabilidade para principalmente uma discussão mais estratégica a nível internacional e a nível nacional. Mário Laplane preside o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele considera importante cobrar o cumprimento dos acordos assinados em conferências anteriores. Um compromisso coletivo com a segurança ambiental, evidentemente, é o que se busca na Rio+20, mas não apenas ambiental. Um compromisso coletivo entre as nações e no interior das nações com a segurança alimentar, com acesso livre ao conhecimento, à educação, com direitos humanos, com direitos de cidadania, os direitos das minorias, com emprego decente, para usar o linguajar da OIT. Será que seremos capazes, na Rio+20, de assumir, ou pelo menos construir um caminho na direção de compromissos coletivos? Os participantes alertaram para o fato de que países ricos, que podem gerar desenvolvimento econômico sem agredir tanto o meio ambiente, mas nem sempre o fazem, estão impondo barreiras comerciais às nações em desenvolvimento, exigindo que elas tenham uma produção sustentável. Em quase todas as discussões, os países ricos tentam dividir a conta, falando em bom português, do enfrentamento dos problemas, enquanto os países em desenvolvimento batem o pé e dizem não, as nossas prioridades são outras, né? Há um compromisso assumido por parte dos países ricos em liderar, né, em pagar a maior parte da conta do enfrentamento dessas questões. Se você olha apenas a questão do produto interno verde, os países em desenvolvimento vão perder competitividade inevitavelmente. Economia verde não pode ser apenas tecnologia mais limpa, produção mais limpa. É preciso olhar consumo mais limpo, consumo mais verde. E os grandes vilões dessa dimensão do consumo não somos nós, aí são os países mais ricos. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.